Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar que nem tudo foi festa depois ali do evento que lançou a pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Eu vou trazer para vocês que a personagem Rita Von Hunt, que é bastante famosa nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim, realmente é um fenômeno, detonou Lula, acusou de reconciliação com golpistas e desaconselhou o voto nele no primeiro turno. Eu vou trazer isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, manda o like. Vai que não gosta, manda o dislike, comenta, compartilha. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Twitter, Direct, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue em outras pessoas, para que a gente fure bolhas e mais pessoas venham aqui para esse espaço. Pessoal, então, Rita Von Hunt, eu acho que fala assim mesmo, né? Personagem do professor, ator e youtuber Guilherme Terreri Lima Pereira, não ficou nem um pouco satisfeita com o discurso do ex-presidente Lula no lançamento da pré-candidatura. Pereira então acusou o petista de se reconciliar com os responsáveis pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e defendeu que seus seguidores não votem na chapa Lula-Alckmin no primeiro turno. Olha aí, tem muito seguidor, hein? Abre aspas aqui para ela. Esse clima nacionalista embalou o tom de reconciliação com os golpistas responsáveis pela desgraça que hoje acomete os trabalhadores e povos pobres do Brasil. Boa parte do discurso de Alckmin foi para tentar limpar ares de Temer ao seu redor, diz trecho do longo texto no Stories do Instagram que tem ali quase 1 milhão de seguidores. Vale lembrar, quando ela fala que ares de Temer, que o próprio Lula, em 2018, disse que Alckmin era Temer e Temer era Alckmin, criticou, dizendo que o Alckmin com as suas políticas neoliberais, mas agora o Lula mudou de ideia, né? O Alckmin virou companheiro socialista. Mas na verdade o Temer também era companheiro antes do golpe, né? E pode ser que volte a ser companheiro, que já mandou até o advogado dele encontrar com o Temer, enfim. E falando em golpe, companheiro, vamos só lembrar de mais dois personagens aqui. Renan Calheiros e Eunice Oliveira também eram companheiros antes do chamado golpe, aí viraram golpistas, mas estes aqui, um aninho depois, já viraram de novo companheiros e estão aí abraçados com o Lula. O Lula janta na casa do Eunice numa frequência impressionante. Eu desafio algum petista que recebeu o Lula para jantar mais vezes do que o próprio Eunice Oliveira. Parênteses aqui, Eunice Oliveira é aquele mesmo sócio de uma empresa chamada Manchester que recebeu 1 bilhão em contratos da Petrobras sem licitação. Aí, pouco tempo depois, o Eunice saiu da sociedade. Curiosamente, né? Essa empresa deixou de receber contratos nesse volume. Quem fala muito disso é Ciro Gomes e tem matérias aí na internet para quem quiser acompanhar. Voltemos então à fala da Rita. Chamou atenção pelo que Lula não falou, como os militares, os milicianos, o STF, o Congresso ou mesmo as reformas neoliberais que Temer e Bolsonaro aplicaram nos últimos anos. Nenhuma linha sobre o teto de gastos, sobre a reforma da Previdência, a lei da terceirização irrestrita, na dica de nada. Nada sobre a violência policial, nada sobre a concentração obscena de terras nas mãos do agronegócio. Nada sobre a violência no campo, nada de nada, comentou. Pois é, a Rita tem razão, eu falo isso aqui há muito tempo. O discurso do Lula é um discurso velho, um discurso fraco, cheio de mentira, de enrolação, é de nada com nada mesmo. Ela falou certo aqui, é só picanha, cerveja, aí conta a história da maçã que comeu pão com não sei quantos anos. É um negócio inacreditável, mas né, tem gente que adora, tem gente que gosta. Quem é mais exigente um pouco, realmente olha, sente falta de algo mais concreto e acaba indo para outros candidatos. Voltemos à Rita, que disse o seguinte: o intuito, não gerar desconforto nos grandes capitalistas do Brasil. O objetivo de Lula, vejam isso, e Alckmin, é administrar o regime do golpe, não combatê-lo. Eu não acompanho a Rita, não posso criticar nem elogiar outros posicionamentos dela, vou me ater ao que ela está dizendo até aqui, porque é isso aqui mesmo. Tanto é que o próprio André Singer, grande estudioso, definiu o lulismo, que é mais ou menos assim, apostar na mudança, mas mantendo a estrutura perversa, sem, ou até querer mudar a estrutura, mas sem fazer o enfrentamento daqueles que se beneficiam da estrutura. Nas palavras dela aqui, os capitalistas, né? A gente já viu que isso não deu certo. Quer dizer que eu, William, sou um revolucionário? Não, eu acho que a mudança vem a partir da política, a partir do diálogo e tudo mais,
mas com a coragem necessária para fazer essas mudanças que nós precisamos. William, mas o Congresso não deixa, o Congresso não aprova. Chama o povo, tá na Constituição, não é inconstitucional como muitos pensam não. Mas quando fala em referendo plebiscito, o pessoal lembra de que, a Venezuela não, os Estados Unidos, né, toda eleição o povo vai lá e vota numa série de outras questões. Na Europa também, democracia moderna, você chama o povo para votar diretamente quando o impasse é criado. Mas aí muita gente, para justificar o Lula, fala, não, porque não é tão simples assim, o Congresso cria dificuldade. É a mesma coisinha que os bolsonaristas falam agora. E aí teve uma outra parte importante do post dela lá no Stories, né? Quando ela foi deixar claro para seus seguidores que não votará em Lula no primeiro turno. Ela vai optar por um nome do PCB, Partido Comunista Brasileiro, ou da Unidade Popular, que normalmente a gente vê a sigla UP. Abre aspas para ela. Eu fico profundamente triste como o cenário vai se construindo para a política institucional no Brasil. Mais uma vez, mesmo havendo pouquíssima expectativa. Esperava ao menos dignidade de Lula em assumir o compromisso com uma agenda que revogasse, no mínimo, as reformas neoliberais de 6 anos de Temer-Bolsonaro. Nem isso tivemos. Continuou ela, acredito que mais do que nunca este momento nos compele a um voto radical no primeiro turno, que cumpre também uma função de mostrar nossa recusa e insatisfação a esta chapa. Continuou, que a tristeza nos radicalize, finalizou ela lá nesse seu stories. Bom, eu respeito a escolha da Rita pelo voto radical, né, nos candidatos ou do PCB ou da Unidade Popular. Aí alguém pode ir aqui e falar assim, mas eles não ganham. Olha, mas se ela tem convicção de que eles de fato são os melhores, que representam aquilo que ela de fato acredita, faz parte. Aí se nenhum deles for para o segundo turno, como eu acho que não vão, ela faz a escolha que ela achar melhor ou menos pior. Aí ela vai olhar, por exemplo, eu acho que nós temos 3 candidatos com chance de ir para o segundo turno. Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Aí Lula e Ciro, ela faz a escolha dela. Lula e Bolsonaro, ela faz a escolha. O que não pode, aí eu parabenizo ela por isso, é cair no terrorismo eleitoral de quem quer impor ao povo que ou você é Lula ou você é Bolsonaro, quando na verdade você e eu teremos umas 10 opções no primeiro turno. Só que a ideia de muitos que é? Quando você não vota, não está ajudando o outro, é o bem contra o mal, Deus e o diabo, é sempre essas coisas, né? Forçando na cabeça dos eleitores essa opção, né? Há 5 meses das eleições, como se a gente já tivesse lá no segundo turno, que pode ser modificado em relação ao que as pesquisas mostram agora. Em vários momentos nós já mudamos isso. Vai lembrar 2014, quem acreditava que o Aécio com 15 ia passar a Marina que estava com 31? Aí, faltando 15 dias, o Aécio tirou esses 16 e abriu 11. Por quê? Tinha campanha na televisão, tinha debate, tinha palanques nas ruas montados, militância, deputados federais, senadores, governadores, todo mundo mobilizado. Teve a campanha do PT para destruir a Marina Silva. Então a gente tem que observar que tem tempo para mudar. Sim, aí no segundo turno, se os candidatos da Rita não estiverem lá, ela faz a outra escolha. Mas aí a pressão, né, desse terrorismo eleitoral, nem com alguns discursos falaciosos. Precisamos tirar Bolsonaro quanto antes. Primeiro, Lula não apoiou da maneira que deveria o impeachment de Bolsonaro. Fez corpo mole, não convocou manifestantes como ele convocava no passado, gravando vídeo, incentivando para irem para as ruas. O Lula, algo simbólico, não assinou nenhum pedido de impeachment. O Lula não fez um vídeo cobrando o Lira, por exemplo, pressionando, porque lá em Alagoas o Lira tem a sua popularidade, o Lula poderia usar a dele também para tentar desconstruir o Lira por lá. Não fez nada. E quando a gente observa aqui agora, peraí, vamos tirar o Bolsonaro quanto antes? Como assim? Porque se o Lula ou o Ciro derrotarem Bolsonaro, no primeiro ou no segundo turno, ele vai sair 31 de dezembro. Mas é porque Bolsonaro pode dar um golpe. Olha, ele pode dar um golpe amanhã, pode dar durante a campanha, depois das eleições, se ele perder, no primeiro ou no segundo turno, pro Lula ou pro Ciro. Então, essa conversa toda, na minha opinião, é mais uma conversa fiada para pedir voto para quem não faz autocrítica e nem oferece propostas concretas para transformar a vida do povo a partir das reformas. Eu, particularmente, nem golpe acredito. Eu confio nas instituições,
Eu acho que elas vão resistir a tentativas de Bolsonaro, que pode espernear, pode reclamar, pode mobilizar, gravar videozinho e tal. Então quem conhece as Forças Armadas por dentro falam que é uma pequena minoria que eventualmente embarcaria numa aventura golpista. Então não há clima nem interno, na minha opinião, nem externo para que Bolsonaro conseguisse sustentar um golpe, como muitos temem aí. Eu acho que é mais uma pressão para você tapar o nariz e eventualmente votar naquele que, na opinião de alguns, baseado na pesquisa nesse momento, tem maiores chances de derrotar Bolsonaro. Só lembrando que Ciro Gomes nas pesquisas também derrotaria Bolsonaro num eventual segundo turno. Então a gente tem que ficar atento a essas movimentações. Insisto, parabenizo a Rita por ter essa coragem de se posicionar dessa forma. Certamente vai ser cancelada pelos lulopetistas. Eu vi também eleitores do Ciro pedindo para ela considerar o voto no candidato, no pré-candidato do PDT, mas aí eu vi outros também dizendo que não, deixa ela, né, porque no Brasil também tá cheio de radical que eventualmente faz uma opção pelo Lula, né? Passa pano daqui, passa pano para ali e declara voto nele. Não é o caso dela por enquanto, mas baseado em outros exemplos, tem muita gente recomendando que a militância do Ciro, enfim, deixe ela, né, com a escolha que ela fez aqui, para eventualmente lá na frente, vai que ela muda de opinião, e aí a militância do PT pode usar isso contra a militância do Ciro. Mas enfim, vamos ficar observando esses movimentos e qualquer novidade importante eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.